As pessoas, elas riem muito pouco, né? E a Bíblia fala que o coração alegre serve de bom remédio. Mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Às vezes as pessoas dentro da igreja não se cumprimentam, porque não gosta desse ou daquele. E fazendo isso, eu não vou abraçar aquela pessoa que eu não gosto dela, aí tem uma paura daquela pessoa ali, não vou abraçar ela também. E a pessoa, quando faz isso, ela atira no que está vendo, ela está atirando no que está vendo. Mas, na verdade, ela está acertando o que não está vendo, que está ferindo Deus, né? Porque numa igreja não deveria ter isso. Tem igrejas que eu vejo que as pessoas fazem até cara feia um para o outro, eu percebo. Já vi gente discutindo com a pessoa que toma conta do carro, que não ia tirar o carro, precisa pôr um pouquinho mais para lá, cabe outro carro. Não vou tirar coisa nenhuma, discutindo alto dentro da igreja. Às vezes eu tenho a impressão que o inferno é mais divertido, que as pessoas lá devem dar risada, bebem o dia inteiro, se abraçam. Acho que a igreja deveria ser assim, porque quando a gente era do mundo, que vivia no mundo, fazia as coisas do mundo, a gente, sabe, era bem alegre. E engraçado, estende um pouquinho o culto, a pessoa reclama, muda o horário do culto, ela reclama, e não pode ser assim, porque Deus, Ele é muito generoso com a gente, né? Ele dá acima, né, do que a gente às vezes precisa. E essa noite Ele vai mostrar para você que Ele está interessado no seu sucesso. Amém ou não? Abra Filipenses 4, fazendo um favor. Cada dia que Deus nos dá é um dia sagrado para Ele. Eu louvo a Deus pela tua vida, pastor, pela abertura do culto, pela exposição de Davi, pelo Salmo 51. Marquei tudo que o senhor falou ali para em casa pensar melhor no que o senhor falou. E eu louvo a Deus pela sua seriedade com a palavra, né? Eu brinco muito, não que eu não tenha seriedade com a palavra, mas é que às vezes eu trato de alguns assuntos que se não brincar o povo não aguenta, né? Principalmente esse assunto de hoje. Então, se eu brincar, os irmãos não estranham, mas é justamente para você se descontrair e não ficar muito pesado o que eu vou falar. Amém? Às vezes existe coisa na nossa vida que Deus tira para o seu próprio bem. Outras Ele arranca para evitar o seu mal. E a gente não aceita isso, porque a gente não tem paciência. Esses dias meu carro parou no trânsito, desligou, não sei o que aconteceu. De vez em quando faço confusão, não sei se eu piso na embreagem ou no acelerador. Eu estou meio acostumando com o carro. E desligou o carro e a pessoa ficou xingando atrás lá de mim, gritando. Até hoje eu não me conformo, pensando de onde que ele conhece minha mãe. Então, um nervoso, apavorado. E nós cristãos temos que ter paciência, irmão. Nós temos que ter paciência, não ficar reclamando, não ficar murmurando, porque não podemos ficar murmurando, reclamando das coisas que Deus tirou, arrancou da nossa vida. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele está evitando muitas coisas para nós. Nós não podemos esquecer que tudo que sai da nossa vida sem explicação nenhuma não é perda, é um grande livramento. Então, o seu pior dia com Jesus é melhor do que o seu melhor dia sem Ele. Então, eu creio que você é uma pessoa muito especial, mora numa cidade, mas uma cidade a qual nem todo mundo conhece a palavra. Então, nós temos aqui um trabalho muito grande. Eu vejo a igreja como uma escola. Não somente um lugar de adoração, mas uma escola, onde você aprende para poder aplicar lá fora. Você ser um bom ouvinte e um bom praticante. Amém ou não? Tem um escritor chamado T. Hacker Ecker. Ele fala assim: a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. E é aí que eu digo que nós precisamos mudar algumas coisas em nossa vida. A gente diz, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, mas a pessoa continua fumando, bebendo, falando palavrão, batendo nos filhos, tendo outro tipo de comportamento, contrário do que o pastor testemunhou, que o tipo de conversão do pastor é chamado uma conversão genuína.
Então, ele teve uma conversão genuína, houve uma mudança. A família pode chegar e falar, não, interrompe aí um pouquinho, meu pai está mentindo. Tanto é que ninguém levantou, não falou nada. Ele falou, não, houve mudança na minha vida. E não foi ele quem mudou, foi Cristo quem mudou a vida dele. E às vezes a pessoa fala da boca para fora, olha, eu aceitei a Jesus, mas a família até por educação não fala nada, mas tem aquela vontade de dizer, nem parece que você mudou. Você é a mesma pessoa. Na maneira de falar, na maneira de agir, e você precisa tomar uma atitude de fé com as promessas de Deus, meu irmão e minha irmã, precisa tomar uma atitude de fé com as promessas de Deus. Você que conhece a palavra de Deus, você tem acesso a informações que, se você tomar atitudes de acordo com elas, Deus vai perdoá-lo e curar o seu coração. Amém ou não? Então tem muita coisa que depende mais de nós do que de Deus. Às vezes a gente fica assim, Deus, se o Senhor puder fazer. É muito comum no WhatsApp a pessoa pedir oração. Ripare, você pode orar? Posso orar. É que eu estou precisando de dinheiro. Olha, não, quando entra nessa área, eu já falo, não preciso orar. Não, eu preciso, ora, eu preciso de muito dinheiro. Eu falei, não, mas eu tenho segredo para você ganhar muito dinheiro. Que bom. Como é bom falar com um homem de Deus. E qual é o segredo? É só trabalhar. Porque tem crente que é muito folgado, irmão. É muito folgado. E Deus diz que você tem que comer com o suor do teu rosto. Ele está dizendo que não gosta de vagabundo. Você tem que comer com o suor do teu rosto. Então, tem coisas que nós podemos fazer. Olha, eu queria ganhar tanto mais dinheiro na empresa, tem que estudar mais. Quem sabe fazer uma faculdade, pós-graduação, doutorado, para você ir crescendo, quem sabe sair de onde você está. Onde você está, você não vai ganhar mais que 5 mil, porque o seu gerente ganha 5 mil. Talvez o proprietário não consiga, pela situação do país hoje, tirar isso. E você está querendo ganhar 15 mil. Tem gente que ganha isso por dia, 15 mil. Conheço gente que ganha mais que isso por dia. Mas vai ver o que ele fez. E a pessoa não submete, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada. E não pode Deus abençoar uma pessoa assim, que não tem ânimo para fazer nada, porque ele é um péssimo exemplo. Os irmãos entendem o que eu estou falando, sim ou não? E nós estamos vivendo dias difíceis, onde você liga a televisão, você entra na rede social, são brigas, guerras. A própria Bíblia fala através do Senhor Jesus, em Mateus 24, de 6 a 8, que haverá guerras e rumores de guerras antes do final dos tempos, mas que tudo isso é apenas o começo das dores, e que ainda não é o fim. E tudo que está acontecendo ainda não é o fim. E a gente vê na mídia, mostrando as pessoas procurando fazer o mal, mostrando essas pessoas ao fazer o mal, que o que ela está fazendo, não, eu tenho certeza que eu estou fazendo coisa errado, mas não é tão errado assim. Ela tenta convencer que é certo. Onde se viu pessoas, irmão, roubando o pobre que trabalhou tanto tempo para ganhar um dinheiro, e aquele dinheiro ele mal vai pagar um convênio médico ou os remédios que tem que tomar, porque uma pessoa mais ou menos da meia idade, se toma 8 remédios, 7 é pouco. Então, ele mal vai pagar esses remédios, e as pessoas articulam um plano para roubar essas pessoas, para se tornarem mais ricas. Mas, missionário, por que você fala isso? Você tem que entender uma coisa, pessoas assim, elas não estão fazendo nada para ir para o céu. Na verdade, elas não querem colocar suas vidas nas mãos de Deus. Então, nós não podemos nos preocupar com eles, porque é garantido para eles o inferno. Isso é garantido. E guerra acontecendo, só que nós não somos assim. Nós não agimos assim, porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós não agimos assim porque somos filhos de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Somos o bom perfume de Cristo. Somos o sal e luz dessa terra. Somos uma nova criatura. Somos um povo escolhido de Deus. Com glória a Deus, ou amém ou sem amém, nós somos. Amém ou não? Agora, como pode sermos tudo isso e portas não se abrirem para nós? Você nunca questionou isso?
que você está endividado com um assunto já antigo, você não consegue liquidar, você tem umas coisas que fica emperrado e não abre portas para você? Sabendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, sabendo de todas essas qualidades que eu falei, que você é embaixador de Cristo, filho do Deus vivo, sabendo que você é templo do Espírito Santo, perfume de Cristo, sal e luz dessa terra, e mesmo assim as portas ficam emperradas, por que que isso acontece? Eu vou explicar primeiramente para você uma coisa. Nós estamos, muitas vezes, alimentando mais o nosso corpo do que o Espírito Santo. Diga de passagem, a gente come muito, e às vezes mais do que o necessário. Uma pesquisa feita recentemente que eu estava lendo, pessoas que comem pouco vivem mais. Então, se a gente orasse e lesse Bíblia o tanto quanto a gente come, a gente estaria mais próximo de Deus. No entanto, a gente vive dependendo de remédio, vive em hospitais. Por quê? Porque a gente não alimenta o Espírito Santo. A gente quer alimentar o corpo e come. E tem gente que come tanto que parece um porco suíno. Come dia e noite. E quando fala em orar, a pessoa fala, eu não tenho tempo, mas encontra tempo para comer. Adoece comendo. Se a pessoa come menos, vive mais, imagina se ela orasse mais, ela estaria muito mais próxima de Deus e viveria muito mais na presença de Deus com o auxílio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está dentro de nós, amém ou não? Ele é um GPS, ele fala, vai para a direita. Não, olha o que aquele camarada fez, riscou meu carro agora. Você pega um porrete, a tendência é fazer isso, eu já tenho dentro do carro, aí você pega e você... Aí o GPS aciona e fala, não faça isso. Não, eu vou dar o pau na cabeça. Riscou o meu carro, o cara está riscando meu carro lá. E o GPS avisando, não vai falar, para a direita, vira para a esquerda, vamos recalcular a rota. Não, ele fala, não faça isso. Como podemos ouvir se a gente alimenta mais o corpo do que o espírito? Mas eu leio Bíblia. Quando? Quando vem na igreja. Quando você ora? Quando vem na igreja. Então, se não tiver culto, ninguém lê Bíblia, ninguém ora. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? A Bíblia é vista como alimento espiritual, sendo a palavra escrita de Deus, que nutre a fé e a esperança. Jesus Cristo é considerado o pão da vida, a fonte de alimento espiritual que satisfaz a alma. São justamente as nossas ações, atitudes e escolhas que vai definir o nosso futuro. Nós não podemos, por exemplo, sair de manhã como cristão e chegar e fazer assim, olha, para não ficar muito pesado, eu vou tirar algumas coisas do meu corpo, que hoje eu vou no cinema e lá no shopping é gostoso passear, comprar umas roupas bonitinhas e vou assistir um filme bacana, comer pipoca, mas eu não vou levar muitas coisas porque no meu corpo fica pesado, eu vou destarrachar o umbigo, aí você destarracha o umbigo, deixa em cima da mesa da sala, eu não vou levar os dois braços, não vou usar praticamente os dois, eu vou levar um só, destarracha o braço, deixa lá, você não pode fazer isso. Você não vai tirar o umbigo do seu corpo, destarrachar, sim ou não? Sim ou não? Pode? Você consegue fazer isso? Como que a pessoa consegue isolar do corpo dela o Espírito Santo, se os dois teriam que ser um como o umbigo que está no corpo? Como que ela consegue, por exemplo, ainda salvo em Cristo Jesus, emitir um palavrão, uma palavra pesada para uma pessoa, ou levantar uma calúnia num lugar, na igreja ou fora da igreja, na família, no serviço? Se ela tem o Espírito Santo, ele está falando, não faça isso, não faça isso. Fica quieto, senão eu vou desligar. E tem gente que desliga o GPS. E aí fala, não entendo porque eu estou assim. Eu não entendo porque minha esposa falou que quer separar de mim. Eu não entendo porque eu perdi o emprego. Eu não entendo, meu cabelo começou a cair. Eu não sei, do nada começou a sair sangue do meu nariz. É o Espírito Santo tentando te avisar, acorda. Acorda. E a gente, deve ser um resfriado, não deve ser nada, né? E a gente não percebe. São sinais.
Deus avisando: busque a mim, fale comigo, deixa eu dirigir a sua vida. Não entra nessa avenida agora, espera 10 minutos. Não, vou entrar agora, estou com pressa, preciso ir embora. Você espera 10 minutos, quando sai, você vê lá um acidente, vários carros virados, moto batido, e aí você estaria naquilo lá. Se a gente tiver ouvido sensível ao Espírito Santo, nós vamos viver bem como vivemos com o umbigo. Ninguém vive tirando parte do corpo. Amém ou não? Quando o Titanic ele afundou, ele não afundou por causa da água externa. A água externa manteve o Titanic boiando. O que afundou o Titanic foi a água interna. Então é aqui que começam os nossos problemas, já pela manhã. A gente não acorda assim, nossa, eu estou tão santo hoje eu estou 255% santo. Ontem eu estava 32%, hoje a gente já levanta, né? Basta chegar e vai lá na geladeira, cadê a manteiga? Só não ter a manteiga no teu pão e acabou o café, já começa a confusão. E a gente faz confusão. E tem gente que fala: missionário, ora, eu fui sair de casa para trabalhar, derrubei o portão. Meu Deus do céu, não é questão de oração, é questão de lógica. É só abrir o portão e você sai. A pessoa tentar sair com o portão fechado é muito desesperado. E às vezes a gente não percebe, já levanta de manhã com planos que não são planos que agradam o coração de Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A batalha mais importante que enfrentamos é interna, na nossa própria mente. Há, por exemplo, um provérbio indígena norte-americano que diz assim, é um provérbio indígena, não tem nada a ver com a gente, que dentro de nós tem dois cachorros, um cachorro ruim e um cachorro mau. Não tem, porque a gente tem o Espírito Santo, pelo amor de Deus, que não tem gente que manda WhatsApp falando que negócio é esse do cachorro. Eu estou fora desse negócio de cachorro, certo ou não? É só um exemplo, pelo amor de Deus. O nosso maior erro é alimentar o cachorro errado. A gente alimenta, às vezes, o cachorro mal. E depois quer ter as bênçãos de Deus. Não é possível. A gente é tendencioso a fazer mais o mal. Mas nós temos que entender que nós só podemos vencer com a força de Deus e com Jesus Cristo, que há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Então, ao levantar de manhã, antes de pôr o pé no chão, ore o Pai Nosso. Tem dificuldade de orar? Eu, às vezes, tenho dificuldade de orar o Pai Nosso. Vou orar o Pai Nosso, você precisa ver a luta. Olha, essa é uma oração tão simples. Imagina. Pai Nosso que está no céu, santo. Maior luta para orar o Pai Nosso. Por que isso? Jesus instrui. Quando perguntaram como devemos orar, e ele ensina, é a oração modelo. Se você não sabe orar, como alguns que você vê orar na igreja ou pela internet e tal, ore o Pai Nosso. Mas quando, missionário? Quando levantar, quando dormir, quando estiver dirigindo. Você não precisa orar dirigindo com os olhos fechados, você vai ver Jesus mais cedo. Mas você pode orar com os olhos abertos, está orando. As coisas com Deus é muito simples. É muito simples. Levanta de manhã, leia o livro Bom Dia Espírito Santo, você vai entender a grande jogada do sucesso. Levanta de manhã, Bom Dia Espírito Santo. Leia o livro Bom Dia Espírito Santo de Benihim. Quem leu? Tá ok? O diabo tenta já de manhã pôr na cabeça para você fazer alguma coisa. Você não tem que fazer o que põe na sua cabeça. Você tem que fazer o que agrada a Deus. E talvez as portas não se abrem para você numa série de áreas da sua vida. Eu quero dizer para você, portas só se abrem com a chave certa. Quando você vai no hotel, perde a chave, o que eles fazem? Eles usam a chave mestra. Hoje mudou muito, que ele codifica um outro cartão para você abrir a porta, mas antes fazia uso da chave mestra. Você sabe o que é a chave mestra? Vou liberar uma palavra rema para você. Presta bem atenção, meu irmão. Você sabe o que é chave mestra? Eu estou hospedado num hotel que tem 300 apartamentos. A chave mestra
que esse hotel, essa organização tem, abre os 300 apartamentos. Você sabia que você tem a chave mestra? Não, mas eu só queria que abrisse a porta da saúde. Não, só a chave mestra abre outras portas. Não, só da saúde está bom. Irmão, larga a mão de ser humilde, irmão. Abre lá também a porta financeira. Você não está afim de viajar? Abre a porta para você viajar. Você tem a chave mestra. Ué, missionário, qual é? A oração. A oração abre portas. Ah, missionário, sim, mas a gente não ora. A gente passa mais tempo comendo do que orando. A gente não ora. E a Bíblia diz, orai sem cessar. Oh Deus, o Senhor me desculpe, hein? Esse negócio de sem cessar. Por que vai orar sem cessar? Porque os problemas vêm sem cessar. Jesus fala em Mateus 6,6. Olha, não fica na sala orando, televisão ligada, fica no celular, na rede social. Vai para o seu quarto, tranca ele, busca Deus em secreto, fala com o Pai, e o Pai vê o que está oculto no teu coração, Ele te atende. A gente entra no quarto só para dormir. Não ora na hora que dorme, não ora na hora que levanta. A gente está errado nisso. Assim como os discípulos também foram péssimo exemplo. Jesus orando, voltou. O que está acontecendo, Senhor? Senhor, o quê? Vocês não puderam orar comigo 1 hora? Eles estavam dormindo. E a gente passa a nossa vida comendo, dormindo, e a gente... Não, eu falo a verdade para você, eu sou uma pessoa que oro. Quando eu vou na minha igreja no culto de domingo, e desde quando Deus procura domingueiro? Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Às 24 horas por dia. Diga glória a Deus. Romanos 12, palavra escrita de Deus, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Deus nos instruindo, tão fácil, meu filho, você ter sucesso na vida. Quem pouco ora, pouco depende. E por que muitos oram pouco? Porque não precisa de Deus para nada. Mas na hora que está no fundo do poço, por isso, quando a pessoa entra em desespero, quando ela está no deserto, ela começa a clamar a Deus. É muito comum quando as pessoas têm muitos amigos e muito dinheiro, elas precisam menos de Deus. E nós temos que buscar a Deus, ter comunhão com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá. Os irmãos entendem isso, sim ou não? Ore, 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 não desista. As coisas que estão acontecendo no mundo é realmente de ficar apavorado, né? Mas se você for uma pessoa de oração, você vai ser como aquela pessoa íntima do dono da farmácia e do dono do açougue. Você não precisa chegar no açougue, me vê 2 quilos de carne. Você conversa com a pessoa, ele é o dono, tudo bem? Então, oração é conversar com Deus. Você fala com o cara do açougue, tudo bem? Como é que vai? Teve um bom dia? O movimento hoje foi bom? Que legal. Fico contente. Tá? Só espera um pouquinho antes de você ir embora. Leva essa sacola aqui. E lá tem costela, tem um monte de carne que você gosta de comer. Bife de fígado, etc. E tal. E a mesma coisa na farmácia e qualquer segmento. Eu penso assim, aquele que é íntimo de Deus, pode faltar o quê? Se ele não precisa pedir. Mas eu não preciso pedir? Não, você fala com ele todo dia. Não é possível conversar com uma pessoa todo dia. Se eu falo com Deus todo dia em oração, Deus não sabe que você está com um problema respiratório, que você está precisando pagar uma conta, Ele provê. Porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém ou não? A única forma de você tocar em Jesus é através da oração. Mas e as coisas que eu preciso? Aí você precisa de senha. Porque eu estou precisando trocar de casa, comprar uma casa nova, estou precisando viajar, estou precisando
Ah, meu filho, meu marido também é uma situação, eu estou precisando de tanta coisa, missionário, é só usar a senha. E qual é a senha, missionário? Jesus. Quando você ora, ora certo, não ora errado como o povo faz, de uma forma geral. Pastores oram errado no púlpito. Senhor Jesus, eu entro na tua presença, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigado pelo dia. Eu oro em nome de Jesus, amém. Isso não é oração que a Bíblia orienta. Você tem que falar, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, querido, não sei qual o tratamento que você dá a Ele. Quando termina a oração, em nome de Jesus, aí você encerra. Você usa a senha. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Nós sabemos disso, só nos falta praticar. E se a gente praticar, a gente vai ter sucesso. Diga glória a Deus. Abra mão de tudo se você precisar, mas não abra mão da presença de Deus. Perca amigos, principalmente em rede social, que você acha que você tem 10 mil seguidores e muitas vezes não tem. Perca amigos se for necessário, mas não perca a presença de Deus. Perca dinheiro se for necessário, mas não perca a presença de Deus. Perca amigos e dinheiro, porque se você perder isso, você perde até pouco, mas não perca a presença de Deus, porque senão você perde tudo. Amém ou não? Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado pelos amigos que tenho aqui. Obrigado, meu Pai, pela sinceridade que esse povo tem de te buscar, de te louvar. Obrigado por essa ocasião tão especial que vai ocorrer daqui a pouco, quando vamos participar da Santa Ceia. Obrigado por essa igreja, meu Pai, que tem um propósito nessa cidade e creio que o Senhor escolheu o líder certo, Pai. Sei que o pastor João Lembo é uma pessoa especial, que a sua família é uma família sacerdotal. Sei também que o Senhor levantará líderes aqui para acompanhá-lo, para que a igreja cresça e cada vez mais cresça na estatura do varão perfeito. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por esse momento tão especial, poder ler a Tua palavra, poder rir, poder entender alguma coisa, e não entender algumas também, mas estar na Tua presença é o que basta, Pai. Sabemos que ao sair daqui, o Senhor já proveu algumas coisas difíceis que estava para acontecer em nossa vida, alguma porta o Senhor já abriu lá, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida do meu irmão que está aqui. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. Podeis assentar que ainda é cedo, 00:30.